Olá, tudo bem? Vamos a mais uma examinação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o antagonismo, de Edom para com Israel. Ou seja, uma forte oposição, de ideias, princípios, antagonismo, contrariedade, ou seja, oposição. Então nós vamos falar sobre a oposição de Edom, para com Israel, contra Israel. Por que isso? Porque os edomitas são descendentes de Esaú e Israel, Judá, são descendentes de Jacó. Quando nós vemos Rebeca, esposa de Isaac, grávida, e dentro do seu ventre há uma disputa, porque ali dentro havia dois bebês ali dentro, Esaú e Jacó. Nós vemos aí que Esaú, caçador, Jacó, cuidando e mais chegado, à casa do pai. E nesse momento, antes do nascimento, Deus revela a Rebeca que no ventre dela havia duas nações. E havia dois povos dentro do ventre dela, e que o maior e o mais velho serviria ou estaria servindo o mais novo. O maior será servo do menor. Isso Deus revela a Rebeca, antes do nascimento. E quando nasce, há aquela história que você conhece, que Esaú despreza, torna comum a bênção de Deus na sua vida. Ele vende a primogenitura, o direito, de herdar a bênção de Abraão, aquela bênção que Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Então Esaú, por ser o mais velho, ele teria o direito de herdar essa bênção que Deus deu para Abraão. Ele teria o direito de herdar a maior parte da riqueza da família, na morte do seu pai, de ser o provedor da casa, quem comandaria a casa com os demais. E ele pega e vende a primogenitura a um preço, de um prato de lentilha, e aí ele acaba perdendo o direito de primogenitura, e Jacó passa a ter o direito. Isso é o cumprimento da promessa feita no ventre ainda, de Rebeca. E aí Jacó tem que fugir, porque senão Esaú queria matá-lo. Ele vai para a casa de Labão, seu tio, e lá ele é enganado, por Labão. Ele ama a Raquel e trabalha 7 anos para poder casar com ela. Quando chega o fim dos 7 anos, Labão entrega Leia no casamento, e ele casa com Leia ao invés de Raquel. Mas ele amou, a mulher da sua vida foi Raquel. Então ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. E nesse tempo, o antagonismo, a oposição de Esaú contra ele ainda continua crescendo. Ele tem que voltar, ele é abençoado, e através da bênção dele, Labão também passa a receber prosperidades. Chega um tempo que ele casa com Raquel e ele tem que sair da casa de Labão e voltar para sua terra.
e ele chega no vale de Jaboque, ele luta, né, a noite inteira com o anjo do Senhor, a ponto de ele dizer assim: olha, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. O anjo, para se ver livre de Jacó, toca na juntura da sua coxa e ele passa a ser manco. E a partir daí, ele recebe ali uma nova história na tua vida, porque o anjo do Senhor diz para ele assim: ó, a partir de hoje, tu lutastes com Deus como príncipe, então tu não será mais chamado, né, suplantador, enganador, Jacó, mas o seu nome agora será Israel. Ele vai para sua terra, manda mensageiro, servo seu, com ovelhas, gado, com rebanho, ao encontro de Esaú, fazem as pazes, abençoa Esaú, e aí eles passam, né, a viver. Mas o antagonismo, né, a oposição continua crescendo, porque Esaú torna-se uma nação, os edomitas, né, e aí eles crescem, e essa nação cresce amargurada, guardando ressentimento por tudo que aconteceu com Jacó e ele e Esaú. E a partir desse momento, ele sempre procura, os edomitas sempre procura uma oportunidade para vingar, né, de Israel. E quando nós chegamos aqui em Ezequiel, capítulo 25, versículo 12 ao 14, diz assim: profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus pelo comportamento de Edom contra a casa de Judá, pois agiu com vingança e se tornou culpada ao extremo ao se vingar deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu também estenderei minha mão contra Edom e cortarei dela homens e animais e assolarei desde Temã e até Dedã. Cairão a espada e exercerei minha vingança contra Edom pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo minha ira e segundo meu furor, e conhecerão minha vingança, diz o Senhor Deus. Então, nós vemos que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, leva Jerusalém cativa, e o comportamento de Edom, os descendentes de Esaú, também descendentes também de Israel, por conta que Esaú era irmão de Jacó, quando eles verem que Israel cai na mão de Nabucodonosor, eles começam a zombar, a se alegrar, eles pegam o despojo de Israel e entregam também à oposição, e assim eles zombam de Israel, e Deus não agrada. Então Deus faz essa profecia dizendo que vingaria, né, do povo, né, de Edom. Quando nós pegamos o Salmo de número 137, versículo de número 7, nós vemos aqui o salmista dizendo assim: ó Senhor, lembra contra os filhos de Edom o dia de Jerusalém, quando diziam arrasai-a até os alicerces. Então, eles aqui zombaram, né, dos filhos de Israel. Os edomitas zombaram, riram, torceram contra, né, os filhos de Israel quando foi levado cativo, né, por Babilônia, né? E aí eles começaram a gritar, né, por causa do antagonismo, da oposição, né? Começaram a gritar arrasai-a, eles dando um grito de vitória contra Israel, mandando que o exército de Babilônia arrasasse, né, destruísse Israel até os alicerces, que acabasse com eles. E aí Deus não agradou, embora quando nós olhamos Deuteronômio, né, capítulo 23, versículo 7, Deus dizia para o povo de Israel: não aborrecerás
o edomita, porque ele é teu irmão. Não aborrecerás o egípcio, porque forasteiro fostes em sua terra. Então Deus, no princípio, diz para Israel para não aborrecer, não entrar em batalha contra os edomitas, porque é descendência deles, é povo deles mesmo, né? E os egípcios, porque Israel foi forasteiros, peregrinou, né, na terra dos egípcios. Então Deus não queria que eles entrassem em batalha. Nós vemos também Mateus, né, capítulo de número 14 e versículo de número 6, dizendo assim: todavia, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou na presença de todos e agradou Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. E ela, instruída de antemão por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então o rei entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que se lhe desse. E mandou decapitar João no cárcere, e foi trazido sua cabeça num prato e dada à jovem, e ela a levantou a sua mãe. E chegaram os discípulos de João, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então aqui nós vemos mais uma parte, que no tempo do ministério de Jesus, essa oposição cresceu muito mais ainda. E esse Herodes, ele era edomita, da descendência de Esaú. Mas Jesus nunca tinha falado contra Herodes, nunca tinha falado nada acerca. E mais uma oportunidade aqui, eles decapitaram João, cortaram a sua cabeça. E nós vemos aí, né, a oposição crescendo. Mas mesmo assim, Jesus não falava nada, não falou nada, não levantou contra, em meio a tantas perseguições, porque a palavra do Senhor, né, dizia acerca dos edomitas que Israel não entrasse em batalha. E quando nós vemos aqui, Herodes, ele era edomita, descendente de Esaú, e Jesus, judeu, da descendência, né, de Jacó, Israel. Então, mesmo assim, não houve nenhuma batalha, porque a palavra do Senhor dizia para não entrar em batalha. Mas, no tocante de tudo isso, nós vemos ainda Lucas, que quando Jesus foi preso para ser morto, ele foi levado também à presença, né, perante Herodes. Lucas 23, versículo 7 diz assim: quando se apercebeu de que era da justificação de Herodes, remeteu-o a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, porque fazia bastante tempo que desejava vê-lo, porque ouvia muitas coisas sobre ele e esperava vê-lo fazer algum sinal. E quando nós vemos aqui, ele queria ver Jesus fazer algum sinal, ele se alegra por causa da descendência. E quando nós vemos aqui, o versículo 9 diz assim: ele dizia muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu, né? Herodes fazia muitas perguntas para Jesus, mas Jesus não respondeu nada. Então Jesus não falava nada acerca de Herodes, né? Visto que desde o ano 70, né,
antes de Cristo, os edomitas sempre se opunham contra Israel, né? E nós vemos que todo esse livro foi escrito, né, de tanto o livro de Obadias quanto a oposição, né, de Edom contra Israel. E aí, nesse tempo todo, a gente via sempre falar acerca de Edom, dos descendentes, né? E devido a essa oposição, eles levantando contra Israel, nós vemos a queda de Israel nas mãos de Nabucodonosor, eles zombando e tudo, até chegar ao ministério de Jesus. Aí essa oposição cresceu muito mais porque eles perseguiram Jesus, foi levado morto. E quando nós deparamos aqui com essa oposição, passando aí a morte de Jesus, a gente não vê nada mais falar acerca de Edom, né? Então, meus queridos, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, com o povo de Deus não se brinca. E nós precisamos estar atentos, servindo a Jesus, sendo fiéis a Ele, para que possamos ser preservados também, né? Porque a palavra do Senhor, hora atroz, era para não entrar em batalha e não mexer. Mas eles zombaram, brincaram, e em Ezequiel, Deus diz para Ezequiel 25, versículo 12, que a mão do Senhor estenderia contra os edomitas, porque zombaram da nação de Israel. E pelo próprio povo de Israel, Deus diz que o juízo aconteceria sobre os edomitas. E aí se finda a história de Edom. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que possamos nos manter fiéis a Deus, orar pela nossa vida, nossa casa, nossa família, orar pelo nosso ministério, fazer tudo, né, para a glória de Deus. E ore pela paz em Israel, e você vai ser grandemente abençoado. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.